Olá, boa noite a todos e a todas. Aqui é o professor Fabiano Cataldo. Hoje seria a professora Simone Paiva que mediaria essa mesa, mas devido a alguns problemas particulares, ela pediu que fosse substituída. Espero fazer jus à mediação que a Simone certamente faria para essa mesa. Bom, antes de começar a abrir os trabalhos dessa sessão, dessa 17ª sessão, eu gostaria de exibir um vídeo produzido por uma das instituições que organizam esse evento. Nós temos 3 instituições organizando esse evento, que é a Unirio, a Fiocruz, a Biblioteca de Manguinhos da Fiocruz e de Oliveira Lima Library, na Catholic University of America. E então, antes de começar, vamos acompanhar esse vídeo. Quantos anos você tem? E eu? Você faz ideia de quantos anos eu tenho? Há quanto tempo acompanho este país? Você pode até não saber, mas leva um pouco de mim dentro de você. Faz tempo que eu tenho trabalhado para um Brasil melhor e sigo buscando soluções para os problemas que mais preocupam o mundo hoje. Nasci em 1900, quando o Brasil vivia uma emergência sanitária. Talvez você não faça ideia do quanto eu mudei desde aquela época, mas mantenho firmes meus valores até hoje. Ciência em defesa da vida e saúde para todos os brasileiros. Estou presente em todas as regiões do país, sempre pronta a dar respostas rápidas à sociedade. Foi assim com a febre amarela e a gripe espanhola há mais de 100 anos, e foi assim também, há poucos anos, quando fomos surpreendidos por 3 epidemias ao mesmo tempo: dengue, zika e chikungunya. E agora estou diante de um novo desafio: a pandemia de Covid-19. Não sei se você sabe, mas meu trabalho vai muito além da urgência das epidemias. Produzo conhecimento científico, formo pessoas em diversas áreas, fabrico vacinas, remédios e testes de diagnóstico. Eu também promovo atenção e assistência à saúde, informo a população, preservo a história e o patrimônio da ciência e da saúde do país. Brasil adentro, combato doenças que ameaçam vidas e a economia nacional. Colaboro em campanhas e organismos internacionais de saúde e estou integrada ao cenário global da ciência e inovação tecnológica. Tudo isso para ajudar a colocar o nosso país entre os mais importantes produtores de conhecimento do mundo. Nesses 120 anos, enfrentei algumas crises, mas também presenciei muitos momentos de solidariedade e alegria. Vi o mundo mudar. Vi mulheres e pessoas de diferentes etnias, idades e origens começarem a fazer ciência. A minha história está totalmente ligada à própria história da saúde pública no Brasil. Sou saúde como direito. Ajudei a criar o maior sistema de saúde universal do planeta, o SUS, e com ele sigo contribuindo. Eu sou meus jovens estudantes, meus trabalhadores, colaboradores, pacientes, visitantes, professores, cientistas, sanitaristas e cada uma das crianças que encontrei em todas essas décadas de campanhas de vacinação. Minhas portas estão sempre abertas a todos os brasileiros que queiram saber mais sobre ciência e saúde. Estou me preparando para os desafios do futuro, do Brasil e do planeta, em defesa da sustentabilidade ambiental e, é claro, da vida. Eu já disse o meu nome? Eu sou a Fiocruz.
Bom, parabéns a Fiocruz, parabéns esse vídeo maravilhoso que eles produziram e soltaram desde ontem, e eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade para compartilhar esse vídeo, não só pela Fiocruz ser uma das parceiras desse evento, mas por ser a Fiocruz, né? E por ser essa instituição que tem estado à frente, como o vídeo mostra, da ciência e da tecnologia nesses 120 anos. Vida longa a Fiocruz, vida longa a todas as instituições públicas desse país, as universidades, as escolas, vida longa. Bom, vamos lá. Vamos abrir agora a 17ª sessão do ciclo de palestras As Marcas de Proveniência e a Cultura Material. Hoje nós teremos 2 palestras. A primeira com Maria Lúcia Beffa, intitulada Marcas de Proveniência dos Franciscanos, a primeira biblioteca pública ao bicentenário da Biblioteca Jurídica. E na sequência, a professora Bernardina Maria Juvenal, com a palestra Biblioteca José Simeão Leal, Santuário de Gente. Agora eu chamo a colega Maria Lúcia Beffa. Maria Lúcia Beffa é mestre pela Faculdade de Direito da USP, com a dissertação Proteção dos Direitos Autorais nas Bibliotecas, possui graduação em Direito, graduação em Biblioteconomia, é membro da Comissão Temporária do Patrimônio Bibliográfico do Conselho Regional de Biblioteconomia, 8ª Região, um grande parceiro também de vários eventos que eu tenho organizado, é membro do projeto de pesquisa A Eloquência dos Livros, Marca de Proveniência Bibliográfica, com muita felicidade para nós, chefe técnica da Biblioteca da Faculdade de Direito da USP. Maria Lúcia, a palavra é com você. Maria Juvenal Freire de Oliveira, é doutora em Letras e mestre em Ciência da Informação, especialista em organização de arquivos, especialista em administração da educação à distância, graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal da Paraíba, professora associada da Universidade Federal da Paraíba, atua como professora e orientadora em 2 programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, nos quais atual como coordenadora e vice. Na pós-graduação e na graduação, atua na área de História Cultural, Memória e Patrimônio. Ex-coordenadora nacional do Grupo de Trabalho em Informação e Memória da Associação de Pesquisadores em Ciência da Informação, ANCIB, e vice-reitora da Universidade Federal da Paraíba. Professora, seja bem-vinda. Professora, a senhora está com o microfone desligado. Verdade. Falei tanto desligado, ó. Pode voltar. Já voltei. Boa noite a todas e a todos. É uma honra estar aqui com vocês nesse momento, né? E parabenizar as instituições organizadoras desse ciclo de palestra pela temática extremamente relevante
né? E, sobretudo, pela oportunidade dialógica com outros colegas que trabalham com a mesma perspectiva da cultura material. Então, para mim é uma honra e eu agradeço às demais instituições e o faço em nome do professor Cataldo, né, que é a pessoa que manteve os primeiros contatos comigo, além da comissão organizadora. Bom, então hoje nós vamos tratar de uma temática, para mim, particularmente interessante, que é a Biblioteca José Simeão Leal, né? Os slides vão estar passando, né? E aí, no primeiro slide, por exemplo, vocês estão vendo aí, e surge, então, e o prazer de estar nessa noite com vocês também é interessante, porque esse homem, José Simeão Leal, residiu no Rio de Janeiro muito mais tempo do que na Paraíba, embora fosse um paraibano, né? Então, ele, natural aqui, da cidade de Areia, vocês tiveram uma palestra também com Júcia, que tratou de uma personalidade da cidade de Areia, e o José Simeão Leal, então, ele nasceu em 1908, em 13 de novembro de 1908. Cursou Direito na UFRJ, né? Aliás, Direito não, Medicina na UFRJ, porque o pai desejava que ele fosse médico a todo custo, ele era o único filho homem, e então ele viaja para o Rio de Janeiro para cursar Medicina, né? Então, nós poderíamos passar um pouco para o próximo slide. E quem é esse personagem, então? Ora, esse personagem, ele nasce aqui, muda-se para o Rio de Janeiro na condição de estudante. Entretanto, entre as décadas de 40 a 70, até mesmo próximo à sua morte, ele foi considerado um dos mais promotor cultural que o Rio de Janeiro, inclusive, teve, não é, a convivência. Criou a escola de jornalismo, o mestrado em jornalismo da UFRJ, contribuiu na formação do Museu de Arte, né? Então, ele tem uma trajetória fantástica. Por outro lado, ele saiu da Paraíba porque não conseguia um emprego aqui como médico. E depois de formado, retornando à Paraíba, ele retorna para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele vai, então, entrar para trabalhar em um emprego arranjado, evidentemente, e não vai ser de médico, né? Na verdade, ele vai trabalhar como auxiliar no serviço de documentação, que era nada mais, nada menos do que a gráfica que reproduzia todos os formulários para o Ministério da Educação e Saúde. E ele percebe naquela pequenina gráfica que era possível implementar ali um processo editorial. E esse homem, ele vai descobrir, né, vários nomes da literatura que nós vamos, ao longo da nossa fala, tratar, mas quando de sua morte, em 96, foi uma morte que abalou muito a área da cultura, né, no Rio de Janeiro, e em todos os jornais do Brasil foi mencionado a morte dele. E em um desses jornais, Raquel de Queiroz, ela noticiava em uma crônica intitulada José Simeão Leal. Morreu esta semana, precisamente a 2 de julho, alguém cuja perda vem afetar profundamente a cultura nacional. José Simeão Leal, nascido em Areia, Paraíba. Que eu saiba, nunca o vi ou ouvi falando em assuntos médicos. E, na verdade, foi ele quem mudou o nome do Ministério de Educação e Saúde para o Ministério de Educação e Cultura. Então, é a partir desse dado que nós vamos, então, adentrar na sua biblioteca privada pessoal. O próximo, por gentileza. E ainda Raquel de Queiroz, ela continua em uma crônica e diz: vida,
vida, longa demais, curta demais. Os melhores estão indo embora. Tantos que até assusta a gente. E talvez por medo da solidão pensem em ir embora também. Será que por aí está crescendo uma nova geração de boas cabeças, de belos talentos para tomar o lugar do esquecivão? Simeão diria que sim. Ele acreditava nos moços, principalmente nos moços. Né? Mas quem é efetivamente esse homem que dava crédito aos jovens, que dava crédito a uma cultura moderna, que dava crédito, não é, ao movimento modernista, que dava crédito, por exemplo, a pensar um mestrado em jornalismo na UFRJ? Né? Quem é esse homem que se torna professor de jornalismo ao invés de professor em medicina? Né? Então, o próximo slide. Então, nesse sentido, esse homem do qual nós vamos abrir as portas de sua biblioteca, nós podemos dizer que ele escreveu sua trajetória, né, uma vida saboreada de cultura, arte e ousadia. Ele era extremamente ousado. E depois nós vamos verificar o tamanho de sua ousadia a partir daquilo que ele congrega em seu espólio pessoal. De temperamento inquieto, indagador e intempestivo, esse intelectual firmou raízes na observância da cultura popular, das artes plásticas, da crítica literária e da edição de livros. Um semeador de letras, transformando-se no mais significativo editor público brasileiro. É tanto que a tese que eu desenvolvi, o aponta como sendo o primeiro editor público brasileiro. Simeão parece conhecer, na prática, os limites e possibilidades da ação de um agente de transformação social e cultural. Sabia, como ninguém, descobrir e divulgar talentos. Foi assim, com Tiago de Mello, esse nome é conhecido, Clarice Lispector, Tomás Santa Rosa, o próprio Carlos Drummond de Andrade, que era amigo pessoal dele, Câmara Cascudo, entre tantos outros que em torno dele formavam a famosa roda de intelectuais da década de 50. Pode passar o próximo. Mas o que é, então, que esse homem fez? Antes de falecer, ele pede para sua esposa, que não tendo herdeiros, que pegasse aquilo que ele tinha de mais precioso e devolvesse à sua terra natal, a Paraíba, todo o seu espólio. E aí, à época, a VASP se encarregou de trazer, como cortesia para o estado da Paraíba, o seu espólio, que dava em torno de 10 toneladas de documentos, né, entre a sua biblioteca, seus objetos, etc. Ao chegar na Paraíba, foi encontrada uma certa dificuldade, porque todas as vezes em que o governo do estado abriu as portas, recebeu, direcionou para uma instituição, e todos perguntavam, ele foi político, ele foi o quê? Não foi político, então põe para outra entidade. De modo que o acervo, o espólio dele foi sendo esfacelado. Por exemplo, suas esculturas foi destinada a uma instituição, os seus livros, né, foi destinado para a abertura de uma biblioteca pública na General Osório, que era uma antiga biblioteca, era considerada a primeira biblioteca pública do estado, foi restaurada e sua inauguração se deu com os livros de Simeão Leal. Entretanto, não se aperceberam de que aquilo não eram livros comuns, era uma grande coleção de um intelectual, né? E aí, as cartas, todos os objetos constituíam a sua própria biblioteca. Ele guardava todo esse seu espólio dentro desse espaço que vocês estão vendo, onde ele está sentado. Se vocês observarem, né, nós temos uma caixinha com relógios. Né? Essa caixinha era uma caixinha de sabonete Febo. Então, ele não só tinha essa caixinha, mas também vários selos cortados da marca do sabonete Febo. À medida em que ia mudando, ele ia colecionando. O que nos dá uma pista de que ele era uma pessoa que usava com frequência esse sabonete, não é? Quando a
gente passa para a sua coleção de gravatas, é interessante observar uma marca dessas gravatas. Todas elas tinham a mesma marca, sempre gravatas italianas, gravatas borboletas de uma marca italiana. Então, nós começamos a separar e a perceber esses pequenos, não é, vestígios, não é, para poder fazer aquilo que Michel Dissertot vai nos dizer, que é tornar aqueles documentos pensáveis. Né? Dissertot, ele diz que é preciso transformar esses documentos em documentos pensáveis. Ora, o que fazer com gravatas borboletas? Mas não eram simples gravatas borboletas. Primeiro, ela estava no contexto de um espólio, né? De um homem que sai de uma cidade interiorana, aqui do Brejo da Paraíba, vai morar no Rio de Janeiro, concentra-se no meio de uma intelectualidade, né, da capital do país, trabalha no Ministério de Educação e Saúde, contribui para a transformação de seu nome em Ministério da Educação e Cultura, usa gravatas borboletas, né, usa sabão febo, e quando a gente coloca esses vestígios, né, no seu contexto histórico, a gente vai percebendo quais os costumes desse personagem e por que ele guardava aquilo ali. Né? Então, nós fomos observando o prazer e o saber, o gosto dele pelo sabonete, né? Pelo tipo de gravata utilizada, né? E aí nós fomos adentrando. E por que isso estava na biblioteca dele? Estava como parte de sua coleção completa, né? Estava como parte de uma coleção. Para vocês terem uma ideia, em alguns momentos, existem várias fotos em que ele está lendo na sua biblioteca e ele manda construir uma poltrona e um abajur em que ele pode apagar com o pé a lâmpada e dormir dentro da própria biblioteca dele. Então, a biblioteca dele era, né, nessa perspectiva, o lugar de maior importância. E aí nós vamos ver por quê? Então, veja, nós temos aí abridor de carta, gravatas borboletas, né? A caixa de sabonete, as marcas de relógio, né? Eram as marcas de relógio mais, digamos que de bom gosto da época vivida por ele. Né? O próximo slide, por gentileza. Mas, à medida em que a gente vai abrindo essa biblioteca, nós vamos encontrando, entremeando os livros, por exemplo, esse cartão de médico, não é? Ele faz uma tentativa no Rio de Janeiro de abrir um consultório, né, de ginecologia e urologia, que ele vai chamar de consultório de doenças de homens e mulheres. Entretanto, esse consultório não vai funcionar, porque a própria amiga Raquel de Queiroz vai dizer que nunca ouviu fazer sequer um receituário, né? E nós não encontramos nenhum vestígio de receituário dentro de sua biblioteca. Mas nós vamos ter aqui, não é, essa corujinha desenhada com uma paleta de cores, que é o selo do papel timbrado, né? É o timbre de todos os papéis de cartas escritos por Tomás Santa Rosa. Tomás Santa Rosa é outro paraibano que José Simeão Leal vai situá-lo, por exemplo, quanto ao modernismo. Ele vivia aqui na província, né? E eles chamavam assim, ele dizia, você vive na província, eu vou te mandar umas leituras. E Simeão começa a enviar do Rio de Janeiro, o centro da cultura nacional, para a Paraíba, livros sobre Tarsila do Amaral, né? E Tomás Santa Rosa era um exímio desenhista, né? Então, ele inclusive passou no concurso do Banco do Brasil e ele não se sentiu bem, pediu demissão e foi embora para o Rio de Janeiro. E ele vai ilustrar obras, por exemplo, contratado pela José Olímpio. Mas todos os documentos que ele escrevia para Simeão, vai estar lá aquele papelzinho, né, com esse timbre aí de Santa Rosa Júnior. Né? Aqui mais embaixo nós temos, né, um homem deitado com um travesseiro, um cachorrinho, o avião e o pão de açúcar. Essa é a assinatura que consta das cartas de um artista plástico baiano chamado Caribé.
Então, o Caribé, ao invés de colocar só sua assinatura, ele demarcava o espaço, né, o lugar de onde ele estava. Então, nesse momento, ele estava no Rio de Janeiro. Então, a gente vai percebendo, por exemplo, como esses detalhes eles vão aparecendo. Mas é preciso, então, né, se permitir, né, e se deixar provocar por um olhar mais aguçado sobre os objetos, né? E parte dessas cartas, elas estavam também entremeando os livros, né? Então, quando a gente faz isso, Lima vai nos dizer que a significação do documento, ele decorre também, né, da interpretação que se empresta, pois competirá ao pesquisador, ao recolher os indícios, estabelecer uma ordem e buscar a significação, sem desconsiderar que essas sugestões encontrem um lugar na memória do produtor, filtro que opera a passagem da experiência vivida para a linguagem verbal, e o lugar de expressão e de indicação das fontes. Ora, um outro fato interessante é que Simeão carregava, e aí veio no seu espólio, essa fotografia de uma velha gamileira, que é um símbolo da cidade de Areia. Mesmo morando quase 50 anos no Rio de Janeiro, e carregar na sua carteira esta fotografia desta gamileira, inclusive todas as vezes em que ele esteve hospitalizado, porque ele tinha um problema cardíaco, do qual levou ao falecimento, ele levava consigo esta gamileira. Ou seja, mesmo estando fora da sua cidade natal, ele levava consigo esse pedaço da sua terra que era representado por esta velha gamileira. Aqui na fotografia ele já está com mais de 80 anos, é quando ele faz a sua primeira exposição aí no Rio de Janeiro. Ocasião também que ele vai ditar modas, porque ele tinha um problema no pé, e ele usa a gravata borboleta, o paletó, uma calça jeans e um tênis, né? Para a idade dele já não era à época esse movimento. Então, vamos passar adiante. O que mais nós encontramos dentro dos livros? Ora, nós encontramos fotografias como estas, coladas em um cartonete e com todas as assinaturas de quem estava participando na ocasião. Por exemplo, nós temos a assinatura de Celso Cunha, o gramático, de José Condé, nós temos a assinatura de Theo Brandão, de Simeão, né, e de tantos outros que vão estar, ou seja, é um encontro de intelectuais, né, e é nesse encontro de intelectuais que ele vai trazendo essas pequenas marcas, né, e aí a gente conseguiu identificar quem era quem, a partir das assinaturas constantes nessa fotografia que foi encontrada dentro de um dos livros da sua biblioteca. Pode passar. Mas Simeão, ele não era só um editor ou um colecionador. Ele tinha também um aspecto que ele era um exímio pesquisador. E mesmo residindo no Rio de Janeiro durante quase 57 anos, 47 anos, na verdade, ele vinha todos os anos à Paraíba fazer pesquisas, sobretudo de cunho da cultura popular. E ele foi colecionando uma série de fotografias e de manuscritos, né, que nós tivemos que recolher, porque estavam dentre vários livros. E esses manuscritos são interessantes porque, por exemplo, a nau catarineta, que é uma expressão popular que nasce aqui na capital, mas na cidade de Cabedelo, onde tem o porto, e é uma expressão cultural que demonstra a chegada dos portugueses, né, via marítima, mas ele descobre também que vai ter uma nau catarineta extremamente original na cidade de Areia, né? E a cidade de Areia é um brejo, então nada tem a ver com o mar. Como é que essa nau catarineta chega lá? Como é que ela se instala? Como é que essa prática cultural se instala? E aí ele traz do Rio de Janeiro para a Areia e ele vai pesquisar, e aí ele cria
todas as pesquisas e entrevistas com os praticantes dessa expressão popular, e ele aí vai fazendo, ele mesmo vai fazendo as fotografias, ele vai desenhando os passos de cada um dos personagens da nau Catarineta, não é? E ele diz um passo, o pé direito para frente, pé esquerdo para trás, e ele vai traçando os desenhos, claro que não sendo desenhista, não é? São, na verdade, rascunhos, não é? São marcas que ele coloca para mostrar a estrutura de como era feita esse tipo de dança. Aqui do lado esquerdo, por exemplo, vocês têm uma estrela no chão e vocês têm um caboclo de penas. Essa é uma cerimônia que acontece numa religiosidade de matriz afro-indígena, cuja raiz nasce aqui na Paraíba, na cidade de Alhandra, porque é uma prática religiosa que vai somar as práticas africanas e indígenas, por isso se chama Jurema, né? E aí existe o caboclo de pena, e ele era um exímio pesquisador, não apenas pesquisador, mas também praticante dessa religiosidade, porque todos os anos, e aí nós temos, dentre as fotografias que foram localizadas em seu espólio, e parte delas dentro dos seus livros, quando falava um livro de religiosidade, lá estavam essas fotografias. Nós localizamos a juremeira, que ainda está viva, com o maior tempo de prática da Jurema no estado da Paraíba, que chama-se Mãe Rita Preta. Então, veja, a gente teve que abrir esses livros, né, e a gente foi buscando esses indícios, esses vestígios, esses rastros, esses restos e vestígios, né? No próximo slide, por exemplo, nós já vamos nos deparar com um Simeão que era artista plástico, mas ele diz em várias entrevistas que ele não se considera artista plástico. E o mais agravante é que nós não conseguíamos localizar onde estava, por exemplo, algo que realmente dissesse que ele era autor daquela obra. Todas as suas obras foram feitas em cartões, em cartonetes, e ele costumava colar os cartonetes. Num desses cartonetes, como aqui nós temos uma alta temperatura e uma taxa de umidade alta, ele descolou, e nós verificamos que ele costumava assinar entre os dois cartonetes, e aí colava, e onde ele assinava, ele colocava menos cola. Então, com um bisturi, a gente conseguia, então, identificar a assinatura dele, que está postada aí no slide. Então, todos esses documentos não traz a assinatura dele na frente da pintura, nem da colagem, porque ele fez essas pinturas e essas colagens na década de 40 e de 50, entretanto, ele não assinava na frente, ele sempre recorria a uma estratégia de assinatura. Dentre essas estratégias de assinatura, era colar os cartonetes, e entre um e outro ele fazia a assinatura dele geralmente na ponta do cartonete. Então, nós tivemos o trabalho de abrir todos os cartonetes para verificar se essas expressões plásticas efetivamente pertenciam e eram de sua autoria. Aqui vocês estão vendo 3 móveis, né? Esses móveis foi das razões pelos quais ele foi considerado um grande colecionador, né? Esses eram os 3 primeiros móveis de Calder, né? Calder ficou conhecido pela produção dessas esculturas móveis, e aí Simeão adquiriu esses 3 primeiros exemplares dessa obra de Calder, que foi vendida posteriormente em razão do seu estado de saúde, né? Então, vejam, nesse espólio que chegou, nós encontramos livros, nós encontramos objetos pessoais, gravatas, nós encontramos suas artes plásticas, suas expressões plásticas, mas nós encontramos também objetos de outrem, né? E, pasmem, os recibos de pagamento de cada uma das coisas que ele comprava. Então, ele colecionava também os recibos de compra, né? Ele tinha uma caderneta de anotação em que ele dizia, por exemplo, a esposa dele, por ocasião do casamento, que ela era uma gaúcha,
o conheceu em uma pensão no Rio de Janeiro e logo em seguida casaram, receberam um quadro de Cícero Dias, né? E lá estava registrado que o quadro foi presente de casamento de Cícero Dias. Claro que Cícero Dias, na época, não era famoso. Então, Cícero deu um quadro para eles e eles guardaram. Depois, Cícero se torna, né, o artista que foi, que permanece sendo, e então eles vão começar a construir essa coleção de obras, né? O próximo slide. Um outro elemento que era muito presente, né, que é muito presente na sua coleção, na sua biblioteca, que aí eu chamo tudo de espólio, são os recortes caricaturais, porque na década de 50 ele foi um dos personagens mais caricaturados e estado nos jornais de circulação nacional. Então, ele tem caricatura feita por Moura, ele tem caricatura feita por Nassara, né? Então, ele vai ter quer dizer, os artistas, né, os caricaturistas vão expressando o Simeão e ele vai recortando essas caricaturas e vai colocando dentro dos livros que ele tinha na sua biblioteca. E à medida que você pegava esses livros, lá você encontrava e se deparava com uma caricatura. Então, nós fomos fazendo essa junção para perceber o histórico e como a sociedade, como esses artistas estavam percebendo esse Simeão, né, no âmbito daquela sociedade. Então, ele vai ter também um conjunto de manuscritos, né, de grande repercussão, sobretudo sobre as expressões populares, a exemplo da nau catarineta, do Congo, da lapinha. Eu não sei se vocês têm, né, quem está nos ouvindo tem familiaridade com esse tipo de expressão popular, né, danças africanas, adivinhações, cantigas de rodas. Então, ele vai fazendo anotações, e todas essas anotações são feitas em folha de papel, em grafite, né? O que nos atemoriza a perda desse material. Então, nós estamos digitalizando todas essas investigações dele, que ainda não foram analisadas. Todas ainda estão para pesquisas e estudos futuros. Então, nós recolhemos todas, né? E esse está aí sendo digitalizada para a futura pesquisa, né? O próximo slide. Um outro material que nós encontramos também junto com a biblioteca foram 2.007 cartas, né? Dentre essas cartas, nos chamava a atenção, sobretudo, as assinaturas dessas cartas, né? Essa aqui, onde tem o nome Tarsila, essa carta foi enviada para ele por intermédio por Tomás Santa Rosa, em que agradece, né? Ele diz: o meu primeiro contato com a arte de Tarsila, graças à tua generosidade incomparável, foi-me uma surpresa deste tamanho, né? Então, Santa Rosa, que tinha uma natureza, uma tendência artística, mas ele só vai conhecer Tarsila a partir daquilo que Simeão mandava do Rio para João Pessoa. Mas, na próxima carta, nós vamos ter aí uma carta de Clarice Lispector. Então, foi me chamando a atenção o que é que esse espólio, né, o que é que esse acervo bibliográfico, ele estava nos trazendo, para além do seu suporte do livro, ele também estava desnudando para nós um outro aspecto, que eram guardadas em suas páginas, né, várias obras. Dentre estas, conseguimos juntar 2.007 cartas, né? Então, você vai ter cartas de Lispector, você vai ter cartas de Câmara Cascudo, você vai ter carta de Celso de Melo, de Tiago de Melo, né? E Clarice Lispector, inclusive, vai ter um entrevero com Simeão, quando ela pede para Simeão fazer, enquanto editor público, a primeira boneca do seu livro Laços de Família, né? Isso, inclusive, está narrado na obra Fotobiografia de Clarice Lispector. E aí, Clarice, ela quer que a obra seja publicada logo. Ele prepara a boneca da obra e diz a ela que ela precisa lançar. Ele envia cartas para ela, nós vamos ter recebidas e emitidas, né?
ele diz para ela que ela precisa se fazer conhecer nos jornais para, então, fazer um lançamento de sucesso. E o que é que acontece? Ela não gosta muito, né? E depois ela ganha o grande prêmio com a obra Laços de Família. Então, nós vamos encontrar, por entre esse material, por exemplo, vários, né, outros que fogem do livro apenas, né? Não estou com isso minimizando o papel do livro em si, mas eu estou dizendo que o livro, para além dele mesmo, ele trouxe outros elementos que lhe foram adicionados. O próximo slide, por gentileza. Nesse aqui é um bilhete, não é? É um pequeno bilhete que é assinado por Carlos Drummond de Andrade, em que ele pede para Simeão dar uma oportunidade a Tiago de Melo. E aí Simeão leva Tiago de Melo para trabalhar lá. Vai para o Ministério da Educação e Cultura, né? Que é denominado Ministério da Educação e Saúde. E Simeão percebe que Tiago de Melo tem uma característica muito importante, que é o veio poético, né? Então, ele começa a perceber, por isso que a nossa escritora inicial, ela dizia que ele gostava dos moços, porque ele botava o olhar e ele dizia, esse tem talento. E aí ele vai e consegue, a pedido de Drummond, né, arranjar, fazer valer esse pedido. O próximo slide. E aqui vocês vão perceber que ele está colocando, olha, alguma coisa dentro de um livro, tá vendo? Então, ele vai registrando também as suas ações, né? Então, nós encontramos, por exemplo, um cartão de Natal, né? Neste cartão de Natal, tem à frente com um cartão de boas festas, contendo a folha de rosto da gramática de língua portuguesa, com os mandamentos da Santa Madre Igreja, que é um exemplar da Biblioteca Nacional, né? E esse cartão de Natal, quem enviou para ele foi Celso de Melo, que eram muito amigos e moravam no mesmo prédio, no bairro do Maitá, aí no Rio de Janeiro, né? Eles moravam um em cima e outro embaixo. Tanto é que quando Celso vai para Paris estudar, Simeão é o procurador dele no Rio de Janeiro, para resolver todos os seus problemas no Rio. Inclusive, tem cartas interessantíssimas de Celso de Melo direcionadas a ele, dizendo, narrando como é a vida de um estudante com poucos francos em Paris. Né? Então, veja que a gente vai começar a somar as coisas, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o genro de Celso Cunha e ele mantinha na casa dele um quadro feito por Simeão, né? Então, assim, você vai pegando esses detalhamentos. Aqui embaixo você tem um caderno que a gente vai chamar ele de Cadernos de Cultura, não é? Esse caderno de cultura foi uma série que Simeão criou justamente para lançar tanto novos escritores, novas pesquisas, não é? E também pesquisas já consolidadas. Ele vai trazer como marca desses cadernos de cultura, que foi uma coleção inteira, não é? Ele coloca na capa uma ânfora jorrando água, representando a fonte da vida, da sabedoria, da cultura, quer dizer, reminiscência da cultura da Grécia Antiga. E, ao jorrar a água, ele simbolicamente jorra o conteúdo impresso guardado na ânfora, que é aberta, jorra para fora os conteúdos do caderno, né? Esses cadernos de cultura, e ele ficou muito famoso em função desses cadernos, ele imprimiu, na verdade, os cadernos eram uma espécie de pocketbooks, e ele vai imprimir nesses cadernos marcas da editoração moderna, né? A fonte, por exemplo, ele vai trazer a fonte que havia de mais moderna, ele traz, as páginas nunca excediam as 160 páginas, né? E aí ele vai trazer a cada título a capa branca, não é? Branca, com detalhes muito sutis, era a marca desses cadernos, não é? E aí cada capítulo era de um escritor, não é?
famoso ou não, não é? Então, os textos iniciam sem prefácios ou apresentações, não é? Então, ele vai criar uma estrutura tipográfica bem moderna para a época, e com esses cadernos, ele publicou mais de 120 autores em 140 títulos. Ou seja, foram 140 títulos desses cadernos, números desses cadernos, com 120 autores que ele publicou. O que pode-se perceber que Simeão ele tinha dentro da sua biblioteca muito mais do que a gente poderia imaginar, né? Eu vou dar uma corridinha, tá certo? Pode passar o próximo slide. Quando eu disse a vocês que quando esse espólio chegou a João Pessoa, os livros foram levados para a inauguração da Biblioteca da General Osório, que foi a primeira, era a biblioteca histórica, e ela foi reestruturada e foi reaberta ao público usando as obras da Biblioteca de Simeão, que foi um crime, né, partir esse espólio. Pasmem, alguns livros foram emprestados e nós não sabemos ao certo quantos livros chegaram à Paraíba. Mas estudando Simeão Leal, junto com os meus alunos, nós começamos a identificar as marcas que ele mesmo colocava, as marcas de leitura, as marcas de propriedade, não é? E nós intitulamos o grupo de Anjos Bibliográficos, fizemos um trabalho nesta biblioteca e conseguimos recuperar 5.400 obras que pertenciam à Biblioteca de Simeão Leal. A partir de quê? A partir das dedicatórias, a partir das marcas de leituras deixadas por ele, a partir do momento que ele geralmente assinava aquela assinatura fininha e pequena, ou no verso no anverso da última capa, ele colocava, né? Ou então no verso da própria capa do livro, ele botava lá num cantinho, José Simeão Leal, uma assinatura bem pequena. Então, foram essas pistas que nos conduziram a recuperar parte dessa biblioteca, né? E hoje ela encontra-se como um acervo especial na Universidade Federal da Paraíba. Próximo slide. E aqui nós conseguimos, a partir de todos esses elementos, né, de todas essas marcas que nós fomos encontrando, desses rastros que nós fomos encontrando, constituir aquilo que a gente chama de diagrama egocêntrico, a partir das relações entre as correspondências que ele tinha e entre as dedicatórias dos livros. Ou seja, Simeão estava no seio da intelectualidade brasileira, né? E aqui nós temos, por exemplo, Theo Brandão, Câmara Cascudo, Tiago de Melo, Jorge, Augusto Wolff, vários deles, né? Então, a gente percebe que Simeão, então, teve uma contribuição efetiva em trazer esses nomes nas suas, né, na sua produção cultural, né? Então, ele estava aí no centro de todos esses homens. Por exemplo, nós não mandamos ninguém ler o nosso texto se a gente não tem uma confiança muito grande, né? E aí nós vamos ver, por exemplo, Câmara Cascudo perguntando se dava para ele ler o texto dele sobre a barca e se ele poderia acrescentar mais alguma madeira ou algum outro detalhe à barca. Então, percebe-se, então, que Simeão tinha um olhar crítico sobre a produção literária, né? Então, hoje o acervo é composto de 5.400 livros, né? Em sua maioria, todos com dedicatórias, tem dedicatórias de 2 páginas, né? Verdadeiras cartas de agradecimento, né? Nós conseguimos fazer esse diagrama egocêntrico em que ele está no meio, fazendo todas as conexões e divulgando, como adido cultural, a produção intelectual desses, né, brasileiros no exterior. É tanto que eu consegui fazer minha pesquisa no Rio de Janeiro pelo apoio que eu tive de Afonso Romano de Santana, que ao chegar aqui em João Pessoa, eu comecei a gritar, Simeão, Simeão, porque eu não conseguia me aproximar dele. E ele disse, quem está chamando Simeão Leal? Eu disse, eu. Ele disse, você? Aí eu fui, aí já desci com ele conversando,
e ele disse que eu deveria fazer um estudo sobre Simeão para pagar uma dívida que o Brasil teria com Simeão. E para pagar esta dívida, então, nós temos aqui esta obra, não é? É o primeiro volume de que trata José Simeão Leal, o editor público brasileiro. E depois eu posso enviar para o professor Cataldo e ele aí criar uma estratégia de sorteio para quem desejar ter uma obra dessa, tá? Então, essa obra aqui, ela traduz um pouco desse espólio de Simeão Leal, e como essa biblioteca, ela não se trata apenas de um conjunto de livros, mas ela traz consigo um conjunto de livros e de pessoas e personagens que conversam entre si. O próximo slide, por favor. E um desses mistérios foi este poema amarelado, não é? Que Carlos Drummond de Andrade deixa para Simeão e diz: é tempo de pesquisar no tempo, uma estrela nova, um sorriso, de dizer a nuvem ser uma escultura e a escultura ser uma nuvem. Tempo de desejar, tempo de pensar madura e docemente o bem de acontecer. E mesmo não acontecendo, fica desejado. Pássaro mensagem, traço vida e esperança como satélite no espaço. E aí ele coloca a Eloá e Simeão com afeto, com um abraço afetuoso, né, de Carlos Drummond de Andrade. Então, esta é uma obra inédita que também foi localizada dentre um dos seus livros, ou seja, dentro de um livro que compõe o seu acervo. Por isso que eu nomino que a Biblioteca José Simeão Leal, ela é um santuário de gente que conversa entre si, não só os autores, mas também toda essa documentação que foi encontrada, localizada dentro dos próprios livros, né? O próximo slide. Meu tempo, então, é chegado, e eu gostaria de dizer que isso significa, né, que a pesquisa desenvolvida por mim até agora, ela, longe de ser o que unifica tudo, como diria Foucault, né, ela é apenas um fragmento de todo o potencial que existe em todo o espólio, e sobretudo na Biblioteca José Simeão Leal, né? Então, são longe de ser o que unifica tudo o que foi dito no grande murmúrio confuso de um discurso, longe de ser o que nos assegura existir no meio do discurso mantido. É o que diferencia os discursos em sua existência múltipla e os especifica em sua duração própria. Referindo-se, portanto, a essas fontes primárias, também encontradas dentro dos livros que compõem esse santuário de gente, Cury diz que ele ressalta a importância da utilização dos manuscritos e rascunhos, correspondências, anotações, marginalhas, notas de leituras, cartas, fotografias, discursos, entre muitos outros, né, outras marcas que, conjugadas, possibilitam a escrita de si, a representação do eu, a singularidade de cada sujeito que acumulou essas fontes ao longo de sua vida. Então, Simeão é essa pessoa que acumulou o seu, né, espólio e nos deu, então, a possibilidade de, ao caminhar por entre este acervo, ao abrir cada livro, é sempre uma surpresa que nós encontramos. Por exemplo, a marca do uísque Cavalo Branco. White of House, né, of Ross. Então, veja, Cavalo Branco para nós hoje já não serve, mas a época dele era um uísque importadão, né? Então, ele tem lá os selos das garrafas de White Ross. Então, eu agradeço imensamente a confiança que me foi dada, a oportunidade que me foi dada, agradeço aos organizadores do evento e o faço mais uma vez em nome do professor Cataldo e fico à inteira disposição. Muito obrigada a todas e a todos. Professora, nossa, tirar o fôlego. Que fala incrível. Estou aqui, o que eu vou comentar depois disso, né? Enfim, parabéns pela fala, realmente empolgante, apaixonante
Enfim, daqui a pouquinho a gente comenta. Muito obrigado, professora. Nós voltamos daqui a pouquinho para as perguntas. Agora eu vou chamar a Maria Lúcia Befa, que eu já li também já o currículo dela no início, e que vai apresentar a palestra Marcas de Proveniência dos Franciscanos, Primeira Biblioteca Pública ao Bicentenário da Biblioteca Jurídica. Befa, é contigo. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer o convite do professor Fabiano Cataldo, dizer que é uma honra, né, e mais do que uma honra, é um aprendizado, participar, estar aqui, né, aprendendo com os colegas. Então, fico muito feliz. Peço desculpas porque eu estava super bem na minha internet todos os dias e hoje, no início, ela deu aí um probleminha. Quero parabenizar a professora Bernardina, porque pela palestra, pela apresentação, fiquei curiosíssima com o personagem apresentado e essas histórias todas começam a nos movimentar e trazer tanta alegria dentro das nossas bibliotecas, e eu vou falar da biblioteca da qual eu trabalho há 32 anos. Então, eu peço para subir o slide, por favor. O próximo, por favor. Bom, eu trabalho na biblioteca da Faculdade de Direito da USP, né? Hoje em dia, a Faculdade de Direito da USP, mas essa biblioteca vai fazer 200 anos, então, mas a gente fala, ela vai fazer 200 anos contando da criação da primeira biblioteca pública de São Paulo em 1825. Mas aqui nós temos, neste slide, uma fotinho do Frei Manuel da Ressurreição. Hoje eu ainda estava pesquisando, recordando muitas coisas sobre a biblioteca dele, e me deixou assim extremamente ansiosa, querendo pesquisar mais e mais, porque achei uma referência que o Frei Manuel da Ressurreição ficou com a biblioteca dos jesuítas quando eles foram expulsos de São Paulo. Então, Frei Manuel chegou em São Paulo e se instalou no prédio, na residência, no local onde ficavam os jesuítas. E aí ele também trouxe muitos livros de Portugal e foi considerado um dos homens mais letrados e importantes da cidade de São Paulo. A segunda fotinho nós temos aí é do Dom Luiz Rodrigues Vilares. O Dom Manuel da Ressurreição é um frade franciscano, Dom Vilares também. Dom Vilares nasceu em São Paulo, foi para a ilha de Funchal, foi consagrado bispo lá, mas deixou a sua biblioteca para os franciscanos. E a última fotinho é do Dom Mateus de Abreu Pereira, o quarto bispo da Sé, que quando faleceu em 1824, o presidente da província estava querendo, Dom Lucas Antônio Monteiro de Barros, queria criar uma biblioteca pública em São Paulo, porque o Brasil tinha acabado de ficar independente e se discutia criar uma universidade para o Brasil. E São Paulo era uma província que também queria receber essa universidade. Mas São Paulo era uma província ainda não quase nada desenvolvida, ela estava muito atrás das outras províncias. Então, o Lucas Antônio Monteiro de Barros resolve investir na educação, na infraestrutura da província e vislumbra criar uma biblioteca. E a biblioteca do Dom Mateus de Abreu Pereira tinha sido colocado à venda em asta pública e o presidente da província já resolve adquirir aquela biblioteca do bispo e cria a primeira biblioteca pública de São Paulo e instala essa biblioteca dentro do convento dos franciscanos. E aí o que se
estou aprofundando na minha pesquisa, é que como os franciscanos, eles trouxeram livros, quando eles se instalaram em São Paulo, em 1639, eles chegaram, começaram a chegar os primeiros frades, vindos do Rio de Janeiro, da Bahia, eles trouxeram livros com eles. Daí eles receberam o legado do convento do Dom Rodrigues Vilares, né, que estava lá na Ilha de Funchal. E também, segundo as pesquisas, que eu preciso ainda aprofundar mais, o Frei Manuel da Ressurreição também, que era um franciscano, deixou a sua coleção. E se ele deixou a coleção para os franciscanos, e se ele ficou com a biblioteca dos jesuítas, então toda essa coleção ficou ali no convento. E então tínhamos a biblioteca do convento dos frades franciscanos e a biblioteca pública, né? Sendo que a biblioteca dos frades tinham outras bibliotecas já incorporadas. Bem, em 1827 é criada a Academia de Direito, que se chamava Academia de Direito, e foi instalada dentro do convento dos frades franciscanos, justamente porque ele estava quase que desabitado e tinha uma boa biblioteca, por volta de 5.000 volumes, é o que nós encontramos nos registros. A coleção do Frei Manuel da Ressurreição, segundo o testamento deixado por ele, eram mais de 1.500 livros, tá? Então, era uma biblioteca bastante importante, e segundo os relatos, quando da criação da Academia de Direito, no convento, a biblioteca tinha 5.000 volumes. Próximo slide, por favor. Bom, aí uma folha de rosto de um livro que comprova, né, a existência de livros de franciscanos na biblioteca da Faculdade de Direito da USP. Esse livro diz que era do Frei Santa Rosa, datado de 1735. A gente vê aí que está escrito. Esse livro veio do convento do Rio de Janeiro, com o Frei Santa Rosa. Tá? Próximo slide, por favor. Aqui é uma marcação que nós encontramos muito nos livros lá da faculdade. Está escrito da Livraria Pública de São Paulo. Tá? Quando foi criada a academia, o Dom José Antônio dos Reis foi o primeiro bibliotecário. Aliás, ele estava na biblioteca dos franciscanos. E aí ele teve um problema de que disseram que ele não estava cuidando bem da biblioteca da academia e do convento. E aí ele faz um inventário. Eu não sei se foi nesse momento do inventário que ele escreveu, que foi escrito, né, da Livraria Pública, pode ser, isso ainda não temos como comprovar, ou quando a biblioteca do Mateus de Abreu Pereira, né, quando foi comprada para criar a biblioteca pública, alguém escreveu. Enfim, nós temos muitos livros que têm esta marca de propriedade. Aqui na flechinha, eu coloquei uma flechinha indicando um número, né? Depois eu vou comentar mais sobre esse número. Então, próximo, por favor. Bom, aqui, então, nós temos 3 momentos da Faculdade de Direito. Em 1827, né, a criação dos cursos jurídicos. Em 1854, teve uma reforma do ensino jurídico. Em 1934, foi criada a Universidade de São Paulo, e aí as unidades que já existiam em São Paulo, que era a Faculdade de Direito a mais antiga, depois a Escola Politécnica, a Faculdade de Filosofia, foram incorporadas à universidade. Então, nós temos na coleção momentos que nós vamos identificar,
né, antes até da criação da academia, né, como da biblioteca pública, dos obras dos franciscanos. Também temos obras lá dos jesuítas, então já vi muitas obras com símbolos dos jesuítas. Então, né, nós estudando nossa coleção, você vai fazendo sentido para a história dela, sabendo, olha, por que né, livros estão aqui, este está aqui, enfim. Então, aqui só destacando 3 momentos. O próximo, por favor. Bom, no século XIX, né, a biblioteca da academia era a única biblioteca na província, então ela recebeu muitas doações. E aqui está, né, a assinatura desta pessoa, Lúcio Manuel Félix dos Santos Capelo. Ele, depois do falecimento, a filha doou uma grande coleção de quase uns 2.000 livros para a faculdade, para a Academia de Direito, e participando, né, aí nós vamos descobrindo, vai entrando luz, né, na nossa coleção, participando do projeto Eloquência dos Livros, Marcas de Proveniência, participando dos cursos com o professor Cataldo. Então, a gente começa a prestar mais atenção e, numa análise do livro, né, uma colega trouxe, né, eu não consigo identificar esta assinatura. Então, como já eu conhecia a história da doação do Capelo, do Lúcio Capelo, identifiquei. Então, já descobrimos várias obras dessa coleção, dessa pessoa. E achei uma citação num livro que ele era dado à leitura e que possuía uma boa biblioteca. Do lado direito, aí, eu tenho uma foto da assinatura do padre Bartolomeu de França, né? Então, são detalhes da marcas que vai mostrando, né, de onde vieram os nossos livros, fazendo essa história que está indo para o bicentenário. O próximo, por favor. Aqui estou mostrando um número, novamente esse número, aqui no canto embaixo, novamente uma assinatura do Capelo. O Capelo, ele tem muitos livros de medicina, de saúde, mas também as ordenações, obras de legislação, obras jurídicas. Então, eu não consegui ainda descobrir exatamente a profissão dele. Parece-me que ele era um farmacêutico. E esse número que está aí, se formos num catálogo, na Academia de Direito, os bibliotecários precisavam fazer o catálogo da coleção. Sempre quando um saía, o outro entrava, entregava-se o livro, os de registros, o catálogo, e o bibliotecário que entrava fazia uma conferência para se certificar que estava recebendo aquela coleção, se estava tudo certinho. Então, esses catálogos manuscritos, nós temos um exemplar, pelo menos, de um catálogo manuscrito. Em 1887, na direção do diretor Pádua Fleury, foi impresso o primeiro catálogo com um acervo, com a coleção da Biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo, ou Academia de Direito de São Paulo. E se nós pegarmos esse número, né, que está marcado nos livros, e formos lá no catálogo, nós vamos geralmente corresponde. Então, quando recebemos pesquisas, o usuário pergunta, olha, quando entrou este livro na biblioteca? Às vezes não temos uma data, enfim, mas hoje nós já recorremos ao catálogo e respondemos, olha, pelo menos em tal época ele estava. No momento estamos escrevendo um artigo sobre a história da biblioteca e eu descobri na pesquisa que
a Biblioteca Nacional mandou uma correspondência para o bibliotecário da Academia de Direito oferecendo a Flora Brasiliensis, do Marte. E aí eu fui no catálogo, né, de 1880, isso em 1893 eles estavam oferecendo. Aí eu fui no catálogo, e no catálogo de 1920, que tem uma segunda edição, né? Então, falei, bom, se a biblioteca recebeu essa coleção da Biblioteca Nacional, no catálogo de 1920 vai estar. E aí não estava, então imagino que talvez a academia não mandou buscar os livros no Rio de Janeiro, porque a Biblioteca Nacional falava que não tinha dinheiro para encaminhar. Então, nós conseguimos saber quando o livro entrou na biblioteca, ter uma noção. Inclusive, demonstrar propriedade. Né? Olha, esse livro está na biblioteca, porque ele consta no catálogo de 1887, olha, tem esse número aqui, tem essa marca. O próximo, por favor. Então, aí né, nós tínhamos o catálogo manuscrito, depois a primeira edição do catálogo impresso em 1887, e na segunda edição em 1920, e a partir de 1934, com a criação da Universidade de São Paulo, a biblioteca foi catalogada e temos o catálogo de fichas datilografadas que foi tombado pelo Condefat. Né? Ele foi tombado porque quem fez foi Sérgio Millier, um intelectual paulista, e que participou da Semana de Arte Moderna, e também demonstra a organização do conhecimento já utilizando a classificação decimal. O próximo, por favor. Bem, aqui, nessas pesquisas de marca, então nós estamos já, antes você via, mas não íamos no registro, hoje nós estamos vendo e registrando essas marcas. Então, aqui uma constatação, a obra doada pela Biblioteca Nacional, nos nossos livros de correspondência, porque o bibliotecário tinha a obrigação de manter livros de correspondência entre ele e o diretor, com outras instituições, e ali nós recebemos dizendo que chegou uma caixa de livros vindo da Biblioteca do Rio de Janeiro. Então, aqui, um livro que nós temos na coleção da Real Biblioteca. A Biblioteca Nacional, à época, doava, passava para os institutos, para as bibliotecas do Brasil, que pertenciam ao Ministério do Império, as suas duplicatas. Então, essa certamente era uma duplicata da Biblioteca Nacional e tinha uma ordem, inclusive, de que se as duplicatas fossem enviadas às outras bibliotecas. O próximo, por favor. Bem, aqui eu não poderia deixar de mencionar, o nosso trabalho está sendo feito em equipe, aqui a parte da equipe, pessoal do processamento técnico, pessoal do atendimento. Acho que como o professor Fabiano, o professor Stephanie, tem conduzido aí tantas pesquisas e juntado pessoas para formação, para discussão, e isso não poderia deixarmos de fazer isso dentro da nossa biblioteca. Então, nós envolvemos a equipe, inclusive estagiário, o Alex está aqui assistindo, o Alex foi estagiário da biblioteca, aluno da Escola de Comunicações e Artes da USP, ECA, e sei que eles promoveram uma semana da biblioteca, e já falando também de patrimônio, marcas, acervo, conhecer o seu acervo, conhecer a sua biblioteca. Então, eu não poderia deixar de registrar toda a formação minha e das pessoas e dessa oportunidade de ouvir, né, e poder apresentar um pouquinho aí do que a gente faz na nossa biblioteca. O próximo, por favor. Bom, aqui é um print de um registro nosso no Dédalus. O Dédalus é o banco de dados da Universidade de São Paulo.
Nós discutimos muito a tipologia, como nós íamos dizer, como nós íamos descrever o que nós estamos encontrando na nossa coleção. A gente quer encontrar um denominador, né, uma tipologia universal, uma tipologia que converse com as outras instituições, mas eu acho que alguma coisa vai ter das nossas características, do nosso reconhecimento, de como nós vemos aquela marca dentro da biblioteca, né? Então, acho que a maioria, acho que o grosso das marcas a gente já sentiu, né, do que nós temos na biblioteca. Então, carimbo, etiqueta de encadernação. Então, a gente tem lá um livro, tem uma etiqueta de encadernação que ele foi encadernado no Maranhão, lá no século XIX. E aí, de repente, nós temos ele na biblioteca da faculdade e essa obra não tem nem na Biblioteca Nacional, né? Então, ex libris, a gente vai dar uma olhadinha, dedicatória, enfim. Nós estamos estudando para aprender a nossa tipologia, definir a nossa tipologia, né? Mas buscando sempre dialogar e olhar na literatura para acompanhar uma tipologia universal. O próximo, por favor. Aqui é só uma foto da Biblioteca Central, que nós chamamos de depósito. Então, aí nós não sabemos exatamente quantos livros nós temos, mas por volta de uns 250 mil livros. Alguns livros não estão nem no banco de dados ainda da Universidade do Dédalus, e nós, com esse projeto Marcas de Proveniência, além de registrar esses livros no Dédalus, estamos acrescentando as marcas. Próximo slide, por favor. Bom, também aqui os carimbos, já recuperamos muitos carimbos. O próximo slide, por favor. Aqui vai contando pelos carimbos, né? Nós que conhecemos a história da biblioteca, sabemos, olha, esse carimbo faz parte de tal época, este de tal época. Por exemplo, aqui o Departamento de Direito Civil, Biblioteca Spínola, já é um carimbo usado a partir da reforma do ensino no final da década de 60, começo de 70, né? Tem carimbo, o próximo carimbo, por favor. Aliás, o próximo slide. Aqui, né, Departamento de Direito Penal também já é um reflexo da reforma do ensino universitário. Depois temos, quando a biblioteca deixou de ser uma biblioteca, passou a ser serviço de biblioteca, que é dentro de uma estrutura da universidade, então mudou o carimbo. Enfim, nós estamos descobrindo, vendo até o carimbo que vai datando os períodos pelos quais a biblioteca, né, na história da biblioteca. O próximo, por favor. Algum carimbo, por exemplo, esse F, em algumas obras aparece esse F, nós não descobrimos ainda, né, o que significa esse F. Do lado aqui, pelo menos do meu lado direito, tem um carimbo de encadernação, a obra que foi encadernada na oficina de encadernação da biblioteca, que na época, né, dos bons tempos, a biblioteca tinha uma oficina, tinha um excelente encadernador. Então, tem o carimbo ali que a obra foi encadernada na oficina. Tem esse carimbo duplicata usual, não sei, né? Depois esse grupo, essas discussões interessantes, porque às vezes outras bibliotecas podem ter algo parecido e aí descobrirmos qual o sentido dessa informação. Do lado, aqui eu tenho ali Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, então já é, né, uma obra a partir da criação da Universidade de São Paulo. Tenho ali modo de aquisição, foi uma doação. Então, muitas vezes a gente consegue descobrir, saber de quem foi que doou, de quem foi esse livro, por meio dos nossos carimbos nos livros. A próxima, por favor.
Aqui também as etiquetas, a biblioteca também usou etiquetas, né? Para colocar a sala, a prateleira, porque a biblioteca central, o depósito da biblioteca central é localização fixa, né? Então, algumas etiquetas. Essa etiqueta que é numérica, parece um número de computador, ela foi muito usada na coleção comprada do ministro Eduardo Spínola, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele era do Carioca, do Rio de Janeiro, aliás. Sua biblioteca estava lá, foi posta à venda e a Faculdade de Direito comprou a biblioteca do ministro Eduardo Spínola. Então, quando essa coleção chegou, muitos livros tinham essa numeração. Então, eles tinham uma ordem nas estantes e se recuperava por essa ordem, até que eles foram todos catalogados, mas ainda encontramos essa numeração, né? E do lado direito ali, uma etiqueta, doação do Frederic Steidl, que foi um professor da faculdade. Próximo, por favor. Aqui alguns ex-libris já encontrados, né? Aí o nosso ex-libris da faculdade, né, colado em cima do ex-libris. Eu sei que alguns, aqui o do Elísio de Carvalho, e se não me falha a memória, é do Caio Prado, aqui da direita. Então, alguns ex-libris que eu já vi, conversando com os colegas, já disseram, olha, nós encontramos esse ex-libris na nossa biblioteca. O próximo, por favor. Aqui é um ex-libris de um colecionador francês, e aí apenas para mostrar como essas pesquisas levam a gente, pode levar a gente muito longe, eu fui para saber quem era esse francês aqui, encontrei, né, que era um escritor, publicava livros, inclusive livros sobre impressão, tá? O próximo, por favor. Aí encontrei no Google também um ex-libris exatamente como o ex-libris de um livro que nós temos na faculdade. Aqui um livro de autoria dele, que está esgotado, né, que é um livro que fala sobre a gráfica livraria desse personagem durante o século XVI. O próximo, por favor. O Fabiano apareceu. Aqui o ex-libris do Estevão de Almeida. Eu comecei a ver esse Estevão de Almeida. Ele foi professor nosso, e fui pesquisar, bom, quem era o Estevão de Almeida. Descobri que é o pai do Guilherme de Almeida, que foi o poeta, uma pessoa importante, né, do Guilherme de Almeida. O próximo, por favor. Preciso correr. Aqui também doações, né, que vieram, e aí vem com o ex-libris, né, o ex-libris do Eduardo Spínola, que foi a coleção que foi comprada do ministro Eduardo, da família do ministro Eduardo Spínola do Rio de Janeiro. Próximo, por favor. E quando nós estamos catalogando, nós estamos colocando essa informação e descrevemos o que está escrito no ex-libris, tá? Colocamos ex-libris impresso, 2 pontos, e colocamos entre aspas o que está escrito. Aqui eu achei fantástico. Era um livro, esse personagem, o José Rubino, o professor José Rubino, foi o primeiro professor negro da Academia de Direito, e para ele ingressar como professor, ele prestou 9 concursos, e, de repente, nessas pesquisas, encontramos um livro que tem o ex-libris manuscrito dele, e embaixo, o ex-libris manuscrito do Alfredo Pujol. E, recentemente, agora, na pandemia, a congregação da faculdade aprovou a criação de um auditório homenageando o professor Rubino, o primeiro lente negro da academia. O próximo, por favor. Bom, aqui Monteiro Lobato, que estudou na academia, então é uma dedicatória para a biblioteca da Faculdade de Direito. Aí já não era mais era a Faculdade de Direito de São Paulo. O próximo, por favor. Também, né, ex-libris, a tinta, a lápis. O próximo, por favor. Aí, nós denominamos como tipologia, objeto, essas etiquetas marcadas, anexadas, coladas nos livros. Também marcam o espaçamento da biblioteca. Olha, esse livro pertenceu à Biblioteca Circulante, a Biblioteca Circulante Brás Arruda, em vários momentos, olha, impressões
diferentes. E o próximo, por favor. O próximo. O objeto bolso, também nós, né, aí mantivemos os bolsos, estamos escrevendo na catalogação. Próximo, por favor. Bom, as conclusões, né? Então, nós estamos estabelecendo tipologias e essas conversas, esses diálogos são enriquecedores, porque para entender, para definir direito, para escrever como está na literatura, as inconsistências, né? Então, nossos registros não tinham essas marcas e nós somos uma das poucas, 2 ou 3 bibliotecas da universidade que estão fazendo, a nossa está com mais detalhamento. No campo 590, no campo 500, nós estamos colocando também a filigrana, se a obra tem, frontispício, se tem alguma ilustração de algum artista, como é a técnica, se a gente consegue definir, identificando obras raras, né? Aí eu sei a discussão de obras raras da Biblioteca Nacional. Não, nós também estamos identificando aquilo que são as obras raras para a Faculdade de Direito. Estamos mudando esse status da coleção, colocando que é 98, que é obra rara. O próximo, por favor. Então, cadastramento de obras, também porque a biblioteca vai passar, se Deus quiser, pelo projeto de digitalização. Então, também tudo veio assim, somar, né, o projeto Marcas de Proveniência, além de fazermos essa catalogação bem detalhada. Isso vai nos servir porque a faculdade assinou um termo de digitalização, né? Então, eu sei que outros colegas já disseram, e eu concordo, estamos, né, fazer tudo isso, jogar luz, conhecer o acervo, descobrir, né, raridades que nós temos ali dentro, e nessa pesquisa nossa, eu acho que tem propiciado isso muito, e entregar essa biblioteca no seu bicentenário, né, mais com referências e mais preparada para a pesquisa, porque dessas marcas que nós já fizemos, dessa catalogação usando as marcas, já tivemos professores que recuperaram informações que buscavam e estavam perdidas, então já gerou pesquisa em cima desse trabalho. O próximo, por favor. Bom, como o Fabiano disse, né, 20 slides, eu coloquei um pouquinho mais, como eu trouxe aqui algumas coisinhas, alguns exemplos, né, mas aí até no meu obrigada, eu quis colocar ali os superlibres, uma filigrana, não sei, aproveitar todos os slides para colocar alguma imagem de algo que a gente já descobriu, que a gente já descreveu na nossa coleção. Então, eu só posso agradecer muito, muito ao professor Fabiano, professor Stephanie, a toda a equipe que está aqui por trás, organizando, aos colegas que já apresentaram e os que vão apresentar, o que tem nos trazido de conhecimentos, algo assim inestimável. Então, muito obrigada, espero e fico aí disponível para perguntas. Obrigado, Befa, muito obrigado pela sua exposição tão clara, digna de realmente quem está ali com a mão na massa, né? Envolvida com o trabalho. Você falou assim de querer, de aprender, né? De trocar ideia, e eu devo dizer também que graças a você, você é uma das que me desafia o tempo todo, me mandando mais fotos. A hora que eu achei aqui, e essas fotos, isso me ajuda muito, né? Você também tem a Rosângela, às vezes manda, a Maria Cláudia, isso ajuda muito a nossa pesquisa. Realmente é uma via de mão dupla aqui, não é só de um lado, né? Vocês ajudam profundamente.
Gostaria de chamar a professora Bernardina, a Befa, por favor, para deixar a câmera aberta. Estou olhando aqui, tem algumas perguntas. Seu microfone está desligado. Pronto. Bom, eu queria comentar, tem algumas perguntas aqui, eu vou ficar acompanhando no chat se vai aparecer mais, mas eu gostaria de comentar das duas e depois passar as perguntas que nós temos aqui para as duas. A professora Bernardina, a senhora trouxe uma reflexão muito cara para nós, né? Que é uma reflexão, me lembrou muito um evento que a Befa participou, a professora Stephanie também, que nós organizamos junto com a Fiocruz em Petrópolis, em 2016, que foi o Da Minha Casa para Todos, que falava dessa passagem das bibliotecas do privado para o público. E eu me lembro que naquele evento, frequentemente as marcas de proveniência, elas adentravam, né? Porque são assuntos muito próximos. E na sua fala, a senhora trouxe essa reflexão das bibliotecas privadas, que tem uma relação muito intrínseca com o nosso trabalho. E também chamou a atenção essa discussão, né, da bibliofilia, do colecionismo, e essa maneira como a senhora apresentou esses objetos que faziam parte da vida do Simeão, né? Isso. Simeão, sou péssimo para nome. Simeão, isso para quem trabalha também com livro, com biblioteca privada, a professora Tana Bessoni tem uma frase que gosto muito, que uma biblioteca privada não é um mero somatório de livro, né? Os livros não estão ali à toa. E a gente comenta muito isso, olha, se está aqui, investiga por que está aqui. Tenha cuidado com esses itens que estão aqui. E a senhora mostra isso quando costura, né, a biografia do Simeão com os objetos que fazem parte da coleção dele. E feliz citação essa do dissertor, realmente é. E um exemplo também, quando nós pensamos o evento, né, quando ele foi pensado, nós fizemos questão, diferentemente do seminário, que vai ser ano que vem, nós fizemos questão de botar marca de proveniência e cultura material, tirar o bibliográfica. E foi muito bom que o trabalho da senhora dialoga muito com o trabalho que a Bárbara e o Frederico apresentaram nas primeiras semanas aqui, ou seja, que são marcas de proveniência fora desse universo, fora do livro, que não estão apenas no livro, estão em outros materiais, como a senhora falou, do próprio quadro, onde ele colava material. E, ainda assim, trouxe outros exemplos, como, por exemplo, a fotografia, os cartões de visita, como que eles conjugam, né? Como que eles, junto com o contexto, eles também acabam colaborando com a narrativa da proveniência. Vocês duas realmente me deixaram sem fôlego, vocês duas me deixaram... e as duas, eu achei muito curioso, tem um ponto em comum, né? Nas duas falas. Não, depois eu falo do ponto comum. Chamou muito atenção. Tem até perguntas aqui, a Natália perguntando quem fez, que contexto, aonde fez. Esse diagrama, eu nunca tinha visto isso. Esse diagrama egocêntrico das relações missivistas, eu nunca tinha visto isso. Isso me lembrou muito o que os colegas de humanidade digital trabalham com o princípio das redes, né, das redes sociais, e eu nunca tinha visto aquilo. Depois, se a senhora puder falar um pouco desse contexto, enfim. E tem algo que permeia o trabalho de vocês duas, que ficou muito claro isso para nós aqui, que eu até brinquei aqui, que é como se fosse hiperlinks, que vocês vão ligando. Por exemplo, a Berfa comentou do livro que tem o carimbo da Real Biblioteca, que tem a carta que fala, que tem o livro de registro. Isso o David Pearson comenta isso no livro dele, desses outros documentos que corroboram para contar a própria história. Eles reforçam essas marcas, né? Ele não nasce como marca de proveniência, mas eles corroboram as marcas de proveniência. A professora Bernardina também, quando mostrou as cartas, né, as correspondências, de que maneira elas estão ligadas com o acervo. Enfim, vocês realmente... Eu vou passar as duas perguntas para a senhora agora, e aí a senhora pode ir pensando enquanto eu comento aqui o da Maria Lúcia Befa. Tem duas perguntas para a senhora, que no acervo consta livros de medicina? E a outra pergunta é se o Simeão possuía ex-libris. Befa, comentar aqui
Bom, primeiramente, eu devo dizer, né, que é muito bom te ouvir também. A minha relação com a Befa, eu conheci a Befa, eu era bolsista do Museu de Astronomia lá atrás, né, na graduação ainda, e a admiração continua, Befa. Na sua, na sua, na sua fala, você exemplifica muito bem. Primeiro que você mostra, com a segurança da sua fala, você mostra quanto tempo está fazendo isso e imersa nessa coleção, né? Você conhece muito bem a história da biblioteca que você trabalha e você agora cada vez mais mergulhando profundamente nessa história pelas marcas de proveniência. E esse cruzamento de dados que você apresentou aí, as correspondências, o tombo, o livro de registro e o próprio livro, né? É o tal do hiperlink que eu estou brincando aqui. Me chamou a atenção quando você colocou a ficha do Dédalus, depois se puder comentar um pouco sobre isso, eu achei interessante vocês indicando as intervenções de restauração, né? Que também acabam sendo um tipo de documentação, né, que precisa ser registrada. Deixa eu ver aqui, pronto. Você respondeu já uma pergunta que alguém perguntou, foi uma dúvida, né, que a pessoa colocou, se deveria manter os bolsos e as etiquetas do livro ou não. Você já respondeu que quando você mostra a importância desses documentos aí. Mas gostaria que você comentasse um pouquinho depois sobre isso, como que esses itens, como bolsa, etiqueta, têm colaborado com a sua pesquisa. Professora Bernardina? Bom, respondendo logo às questões que me foram colocadas, pasmem, ele era graduado em medicina, mas não tem livros de medicina na biblioteca dele. A biblioteca dele, 90% são livros de arte, literatura, né, e conhecimentos históricos. Então, ele quase não tem. E o que tem de medicina é em cima da história da medicina. Ele não tem livros de medicina. Na verdade, ele tem apenas o diploma de médico, mas ele não tinha nenhuma relação com a profissão de medicina. Tanto é que ele se torna professor de jornalismo na UFRJ, sem ter formação em jornalismo, mas não na área da medicina. Então, o lugar dele mesmo era o lugar da crítica literária. Então, ele tem muitos livros da crítica literária, né? Era um homem muito apaixonado pela arte, pela literatura, pela poética. Embora não fosse um escritor, ele sabia olhar para alguém e perceber o potencial literário daquele sujeito. Então, ele era um descortinador de talentos, né? E ele não tinha ex-libris. Ele também não se achava um artista plástico, né? Então, ele era muito interessante. Ele dizia, não, eu só rabisco papel, eu não sou. Né? Tanto é que o birô dele tinha um vidro e ele tinha lá uns papéis, né? Lá com os desenhos, e alguém chegou assim, nossa, isso aqui é um escândalo, né? Um crítico de artes. Quem será o artista que você descobriu? Ele disse, não, isso é que eu faço para passar tempo. Né? E, na verdade, a obra dele, da década de 40 e 50, ele se utiliza de novos materiais, por exemplo, folha seca, papel, ele sai misturando tudo isso para compor a sua obra. Então, ele dá um impulso, uma nova dinâmica no campo das artes, embora não se considerasse um artista plástico. Né? Então, fica aí. E ele não tinha ex-libris, né? Nossa, curioso. Curioso. E, Befa, se você puder comentar um pouco mais sobre de que maneira, né, esses itens como bolsa, etiqueta, e também anotei aqui que eu gostei muito do que você comentou no final, esse feedback que os pesquisadores, que os professores da faculdade estão dando com as pesquisas, aprofundando pesquisas a partir dos achados que vocês estão localizando lá na biblioteca. Sim. Sobre os bolsos, nós não tiramos, estamos descrevendo na catalogação, nas marcas, se tem o bolso, se tem duas fichas, porque nós usamos uma ficha verde e uma ficha branca. Né? Uhum. E também de outras bibliotecas, nós temos livros de outras bibliotecas que têm o bolso também com fichas, nós descrevemos.
das marcas, você disse do restauro, Fabiana, aqui, né, o tempo, limitei alguns exemplos, né, mas nós estamos, por exemplo, fazendo lá, informando que o livro tem correção tipográfica, de concordância, porque às vezes não é tipográfico, foi mesmo. Então, nós estamos colocando, só nós não estamos indicando a página, tá? Eu vi, às vezes, colegas dizendo, nós indicamos a página. Nós não, por questão de segurança. E também estamos indicando, assim, de forma simples, mas a encadernação, o lombo é em couro, se é papel marmorizado, se tem cantos, a guarda, que tipo de guarda. Eu não falei isso porque, né, a filigrana, se a gente identifica o que está escrito na filigrana, a marca do papel, estamos colocando. Estamos detalhando catálogo da livraria Garro, então estamos colocando no 500. Como eu falei, o frontispício, a impressão, alguma, né, autorização, impresso com autorização, isso tudo nós estamos escrevendo. Eu só trouxe alguns exemplos, em razão do tempo, né? Mas pegamos a obra e tentamos colocar tudo que nós percebemos que ela tem ali de diferente. Comentários, né? Então, estamos fazendo uma certa descrição bem pormenorizada. O que nós precisamos é ir afinando a nossa tipologia. Dentro da equipe, a gente já estabeleceu uma tipologia, fizemos já uma tipologia, estamos usando a mesma. Mas aí a gente precisa dialogar com outras instituições para fazer uma tipologia que seja universal, né? Que seja representativa com outras instituições. Bacana, Befa, muito bacana. Não sei se respondi. Sim, perfeitamente, perfeitamente. A sua fala também traz uma... Me lembrei da fala da parte da manhã, da Tarsila e da Fátima, né? Vocês, como gestoras dessas bibliotecas com acervos raros, sobretudo, eu tenho percebido na fala de vocês, né, o que? O trabalho com as marcas de proveniência seguindo o ritmo da própria gestão da biblioteca. Né? Ou seja, o tempo da biblioteca, a característica do acervo, a quantidade de gente na equipe, que é sempre diminuta, né? É sempre aquele grupinho pequeno. E isso é interessante, que mostra que a gente pode trabalhar, às vezes, com parâmetros, né? Mas não com critérios rígidos, porque isso vai depender muito de instituição para instituição. Acho que fica... Posso fazer um comentário? Claro, fica à vontade. Então, a nossa biblioteca foi uma biblioteca pública, foi biblioteca conventual, depois passou a ser uma biblioteca de uma escola, né? E então ela reuniu, o acervo é um acervo eclético, desde a religião enfim, né? A história, e é uma biblioteca que tem aí uma memória, parte da memória nacional. Só que o nosso dia a dia também é interessante, acho que isso talvez aconteça com outros colegas, que é uma biblioteca voltada para o ensino, o dia a dia, né? O livro manual, o livro didático. Nós temos um patrimônio, né? Um acervo histórico raro, mas, ao mesmo tempo, nós trabalhamos o nosso dia a dia, o empréstimo entre bibliotecas, a pesquisa do professor. Então, a gente tem que combinar, né? Esses dois mundos. São dois Não é fácil, mundos. Né? Não é fácil. Não é fácil. Né? Então, às vezes, é desafiador, mas eu acho que eu entendo que é importante é formação. É isso, formar, mostrar. Então, esse trabalho todo, Fabiano, é para deixar sementinhas para os próximos.
Isso aí. Não, eu achei muito bonito isso que são trabalhos que pensam na posteridade, né? Pensam na continuidade. Eu imagino o desafio, Berta. Eu costumo brincar que o meu lugar aqui é muito confortável. Eu vivo no mundo de Alice, da teoria. Vocês estão no mundo da prática. Por isso que eu tenho muito respeito. Eu vou até um limite, né? Porque vocês estão ali no front, né? Meu mundo aqui é muito confortável. É o mundo da teoria. Aliás, tem vários comentários aqui parabenizando as duas, né? Eu queria dizer para as pessoas que estão assistindo aqui que muita gente tem comentado, mas casou tão bem uma fala com a outra. Algumas palestras foram montadas de acordo com a sequência que iam chegando, né? E tem sido uma feliz coincidência a fala de alguns. Vários comentários aqui dando os parabéns. A professora Bernardina, algumas pessoas estão comentando, inclusive a organização aqui pelos bastidores, que gostaram de como o Simeão lançou moda, né? Garoto borboleta com tênis. O tempo todo, né? O tempo todo. Eu achei muito curioso isso. Muitos comentários. A senhora traz, eu não conhecia esse personagem, eu confesso. A Maria Cláudia estava até comentando aqui que ela encontrou alguns livros dele na biblioteca da da Fiocruz. Enfim, a senhora desvela esse personagem, né? É o que desafiaram a senhora a fazer no passado, a senhora realmente está aí fazendo, revelando, desvelando a história dele, né? Provocação de Afonso Romano de Santana, hein? Uau! E tem mais aqui um detalhe que eu esqueci de dizer. Eu consegui tombar o acervo dele, que foi o primeiro acervo em papel tombado no estado da Paraíba. O Instituto do Patrimônio Histórico não queria reconhecer isso, porque eles estavam muito mais voltados para a arquitetura, né, para o bem de pedra e cal, e a gente foi feito um trabalho bastante convincente para conversar com os conselheiros, defender, e ele é constituído o primeiro acervo em papel tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. Bacana, parabéns pelo trabalho, por esse empenho, né? Eu achei interessante também, Berta, que você mostrou, acho que é um catálogo, né, que foi tombado, um catálogo. Impresso. Catálogo impresso, né? Não, é o catálogo em fichas. Em fichas, isso. Pode falar um pouco sobre isso, Berta? Esse catálogo, ele foi... Quando a Faculdade de Direito... Quando foi construído o prédio, esse atual prédio, em 1934, o diretor da faculdade, Brasílio Machado, contratou o Sérgio Millier para organizar a biblioteca. A biblioteca, à época, tinha uns 40, 50 mil volumes. E, pelo que se percebe, esses livros eram colocados na estante por aquele número também. Tinha uma separação por assunto, mas por número. E aí o diretor diz que quer transformar aquele depósito de livros numa verdadeira biblioteca. E ele contrata o Sérgio Millier, que estudou na França, participou, voltou para o Brasil adulto, participou da Semana de Arte Moderna, e ele realmente revoluciona a organização da biblioteca. Né? Ele classifica os livros, ele faz, né, fichário por autor, título, assunto, ele cria catálogos de produção dos alunos, de produção dos professores, enfim, ele realmente organiza essa biblioteca. Isso é muito Potley. Sim. E aí quando a faculdade foi tombada pelo Condefat, foi tombado também esse catálogo. Eu não coloquei foto aqui do catálogo, né, porque por causa do tempo eu não coloquei. Mas então são umas fichas rosas, avermelhadas e fichas brancas. Então era, né, uma catalogação antiga, mas que nós usamos esses livros, esse catálogo até hoje, porque quando a universidade foi criar o banco de dados da universidade, entraram no depósito e fizeram um planilhamento. Mas eu acho que o pessoal ficava meio cansadinho, né? E pulava algumas prateleiras. Então, a gente descobre que a gente tem o livro, mas não está no Dédalus. Então, nós temos que ir no fichário. E aí, a gente vai no fichário e tem o livro, acha ele na estante e
insere ele no Dédalus e faz já as marcas. Então, esse catálogo ficou tombado, Fabiano. Então, nós temos um catálogo manuscrito, interessantíssimo, que eu estou fazendo uma pesquisa nele. Daí passa para o primeiro impresso de 1887, a segunda edição em 1920, daí não tem mais. Aí, em 34, o Millier faz a catalogação da biblioteca, e depois passamos, na década de final de 80, 90, para o banco de dados do Dédalus da USP. Que bacana. Obrigado. Maravilhoso o catálogo. Obrigado. E só lembrar que Sérgio Millier tinha correspondência com Simeão, viu? Olha isso. Eu vou passar só uma pergunta aqui, porque nós estamos com o tempo já apertado, né? Tem uma pergunta aqui da Ivani, perguntando para você, Bernardina, se consta alguma referência, na biblioteca consta alguma referência do diretor e fundador do MASP, o Pietro Maria Bardi. Você chegou a encontrar alguma coisa lá? Sim. Tem carta, tem correspondência entre eles. Tem correspondência entre eles. Muito bem, muito bem. Quando eu digo que ele está no centro da intelectualidade, ele realmente estava no centro da intelectualidade. Com certeza. Tem várias declarações de amor aqui, Befa, para você, do seu ex-estagiário, né, o Alex. Tem várias declarações de amor aqui para você. Várias declarações de amor. Eu queria agradecer muito vocês duas. Vocês foram realmente muito generosas. Esse ciclo realmente está rendendo frutos muito maravilhosos, né? Que foi muito bem pensado. A gente quis fazer, apesar dos desafios, né? Não é fácil. Bom, eu queria comunicar a todos que as inscrições para a próxima semana, a última semana, passou muito rápido, né? Impressionante. Passou muito rápido. Até para nós aqui da organização dessa agitação. Semana que vem é a última semana. As inscrições, como sempre, elas abrem na sexta-feira, na próxima sexta-feira. E tem um aviso para a próxima semana que, atendendo a pedidos, na terça-feira à noite nós tivemos um rearranjo, tá? Na terça-feira à noite seria uma mesa redonda, o livro como objeto, com a Maria Luciana Maia, que é Castelo Branco. As duas continuam, só que nós acrescentamos aqui, atendendo a pedidos, e também pela especificidade do que ela estava tratando, a Tarsila vai voltar para aprofundar a questão da catalogação que eles estão fazendo lá na Fiocruz com as bibliotecas, com os livros, com as marcas de proveniência. Então, estou avisando a todos que as inscrições abrem amanhã, sexta-feira, parece que é longe, né? Amanhã. E na terça-feira à noite nós teremos a Maria Lúcia, Niemeyer, Kelly e a Tarsila. Tá bom? E nos vemos, então, na próxima semana. Agradeço mais uma vez vocês duas pela generosidade, pela delicadeza. Agradeço também... Nós que agradecemos, Fabiano. Exatamente. A delicadeza e a grandeza foi de vocês por lembrar aqui do estado da Paraíba e nos incluir aí nesse debate. Muito obrigada. Imagina. A senhora realmente foi um feliz encontro, né, professora? Um feliz encontro. Daremos muitas caminhadas. Com certeza, com certeza. Befa, foi um prazer, viu? Encontrá-la. Também, professora, eu vou procurar se na biblioteca tem livro do Simeão Leal. Procure. Quero ver se ele mandou algum para direito. Ele não era escritor, tá? Vai ter publicado pelo Ministério da Educação, em que ele era editor. Entendi, perfeito. Então, temos que ver lá do bom em tudo, né? Nós estamos vivendo essa pandemia, tem essa questão do uso do digital, mas essa possibilidade dessa triangulação aqui hoje, né? São Paulo, Paraíba, Rio de Janeiro, e tem gente aqui também de outros estados assistindo. Tivemos na semana passada Espanha, Estados Unidos e Rio de Janeiro. Tem esse lado bom também. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. O público mantém firme aqui, sabe? Eles mantém firme, impressionante. Isso também é muito bacana. Agradecemos muito em nome da organização, dos colegas, Maria Cláudia, Natália, Luciana, Eva, Marli e Bárbara. Agradecemos a todos e nos vemos na próxima semana. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite.